Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, para a glória de Deus, mais o ensinamento da palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor, a qual nós estaremos nos baseando em Hebreus 12 e o versículo 1, amém? Palavra de Deus gloriosa em nossos corações, tremenda, a qual, meus amados irmãos, nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Nós temos que estar se alimentando da palavra de Deus. Jesus Cristo falou em Mateus 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos buscar cada dia ler a palavra de Deus. Vamos buscar cada dia, buscar conhecer a cada dia as Sagradas Escrituras. O que está dizendo, o que Cristo Jesus nos deixou escrito pela sua palavra, para nós crescer na graça e no conhecimento. Que Jesus Cristo disse, Mateus 22, 29, errais, não conhecem na Sagrada Escritura nem o poder de Deus. Então, por que muitos crentes estão fazendo coisa errada? Porque não conhecem a palavra de Deus. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que se alimentar da palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Então, nós temos que estar se alimentando desse alimento espiritual, amém? Ah, irmão, mas eu não entendo nada quando eu leio. Então, continue, persevere, continue lendo e peça para Deus te dar sabedoria, te dar entendimento, que Ele vai dar. Mas é como a Bíblia diz, esforce-te e tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Então, se nós não se esforçar, aí também não tem como Cristo nos ajudar. Então, nós temos que também ter o esforço, louvado seja Deus, de querer estar aprendendo da palavra de Deus, estar se alimentando da palavra de Deus. Amém? Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que vai dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo falou aqui pela sua palavra que nós estamos arrodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, muitos irmãos acham que aqui o apóstolo Paulo está falando só de anjos e demônios. Louvado seja Deus. E de principado e potestade. Mas ele não está falando só disso, não. O apóstolo Paulo está falando também a respeito da sociedade, daqueles que estão lá fora, que nos observam também. Louvado seja Deus. Ainda que muitos irmãos podem até pensar assim, mas eu acho que ninguém me observa não. Mas se engana, louvado seja Deus, porque o povo que estão lá fora, louvado seja Deus, aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles nos observam sim. Eles estão nos contemplar, louvado seja Deus, a nos ver tudo que nós estamos fazendo. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de agir, seja no trabalho, seja no comércio, seja na rua, seja na escola, seja em qualquer outro lugar, louvado seja Deus. O povo, os ímpios estão a nos observar. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que dar o bom testemunho. Então, o crente, louvado seja Deus, de doutrina, o crente que quer morar no céu, o crente, louvado seja Deus, que é firmado na palavra de Deus, que luta para obedecer o que está escrito na palavra de Deus, ele tem que dar um bom testemunho. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que ler e se esforçar para praticar. Porque quando nós lemos e se esforçamos, a palavra fica guardada no nosso coração. Mas quando o crente, louvado seja Deus, que não se esforça para ler a palavra de Deus, que não se esforça para guardar ela, esse tal aí, esse crente, louvado seja Deus, ele vai sempre dar um mau testemunho, porque a palavra não vai estar guardada no coração dele. É como diz em Salmo 119, versículo 11, esconde a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, eu vou dar um exemplo aqui para meus amados irmãos. Se, louvado seja Deus, o crente está no trabalho, o servo de Deus, que guarda a doutrina, e ele tem um ímpio ali que aborrece ele, que fala até mais, com um tom de voz mais alto com ele, louvado seja Deus, que se altera ali, então, o que é que o crente tem que fazer, o crente de bom testemunho?
ou ele suporta calado, ou ele fala com a resposta mansa, com a resposta branda. Louvado seja Deus. Que a palavra de Deus diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Mas se for uma resposta também do mesmo nível do que aquele ímpio te respondeu, te falou, louvado seja Deus, ela suscita a ira. Então aí vai dar um mau testemunho. Louvado seja Deus. Porque, meus amados irmãos, se o ímpio ele te aflige no teu trabalho, na escola, não sei, na rua, e você for com 4 pedras na mão para cima, você vai dar um mau testemunho, porque o povo vai dizer, e é porque é crente, e é porque se diz crente. Meus amados irmãos, é desse jeito. Então, nós temos que pedir o quê? Pedir graça a Deus, para Deus nos dar graça para nós suportar, porque Jesus suportou. Jesus suportou muita coisa, louvado seja Deus. Claro que Jesus, quando era preciso para ele exortar, ele exortava, mas era tudo pela palavra de Deus. Tudo pelo Espírito Santo. Mas não entrava na carne. Porque Jesus nunca entrou na carne, louvado seja Deus. Meus amados irmãos. Então, a nossa maior evangelização é o nosso bom o quê? Testemunho. Porque quando nós damos um bom testemunho, aqueles que estão lá fora vão dizer assim, verdadeiramente o irmão fulano é um servo de Deus. Verdadeiramente a irmã fulana é uma serva de Deus. Porque quando nós esforçamos para dar um bom testemunho, para andar conforme que a palavra de Deus está dizendo, para andar como Jesus Cristo andou, nós vamos passar tribulação, nós vamos passar peleja, porque o diabo vai levantar aí de ímpios, seja lá de quem for, para querer nos atribular, para querer, louvado seja Deus, que nós dê escândalo na obra de Deus. Mas nós temos o quê? Que suportar, como a palavra de Deus diz que nós temos que suportar a fraqueza dos mais fracos, louvado seja Deus. Nós que somos fortes, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós, louvado seja Deus, que vivemos uma vida de oração, que vivemos uma vida de jejum, que se esforçamos para praticar a palavra de Deus, a doutrina santa de Deus, temos que suportar tudo isso daí. Porque Jesus Cristo suportou. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos. O que eu vou dar um exemplo, meus amados irmãos, que acontece muito, no mundo. Louvado seja Deus. O crente ali, a pessoa que se diz crente, servo de Deus, faz ali uma determinada dívida, seja no comércio ou em qualquer outra coisa, e ali quando o dono do comércio está conversando ali com os outros ímpios, aí quando o crente passa, louvado seja Deus, seja na rua ou ele vem em qualquer outro lugar, aí o dono do comércio diz, o fulano aí, louvado seja Deus, tá me devendo aí há 6 meses, há 1 ano. Aí ele fala assim, e é porque é crente, e é porque se diz crente, e é porque anda com a Bíblia debaixo do braço, e é porque está lá na igreja dando glória a Deus. Então, é desse jeito, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Então, aí deu um mau testemunho. Louvado seja Deus. Porque o crente ele tem que honrar com seus compromissos. A Bíblia diz que nós temos que ser sim, sim, não, não. Então, se nós comprar, nós temos que pagar. Nós não podemos aí fazer uma dívida a qual nós não podemos pagar. Então, para que eu vou fazer uma dívida, louvado seja Deus, se eu sei que eu não vou poder pagar? Não, mas Deus vai me abençoar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Claro que Deus abençoa, mas também, louvado seja Deus, nós não podemos aí tá aí fazendo sacrifício de tolo, porque nós vamos tá dando mau testemunho. Se você não tiver fé, Deus não vai abençoar não, viu? Louvado seja Deus, porque você sabia que não dava, louvado seja Deus, para pagar aquela dívida. Você fez uma dívida e sabia que não dava, louvado seja Deus, para pagar. Então como é que Deus vai abençoar? Meus amados irmãos, então o mau testemunho é grande. Se uma jovem da igreja entrar em fornicação e ali ela vier engravidar, aí o povo que estão lá fora vai dizer, e é porque é crente, e é porque se diz crente. É desse jeito, meus amados irmãos. Então o povo ele nos observa, o povo que está lá fora. Então nós temos que andar, louvado seja Deus, na santificação. Nós temos que dar um bom testemunho perante os que estão lá fora, porque tem irmãos que é só crente dentro da igreja. É porque dentro da igreja, né, meus amados irmãos, é muito fácil nós ser crente. Mas aqui fora, aí
é que o negócio pega. Louvado seja Deus. Aí é que o crente, verdadeiramente que é crente mesmo, aí é quando ele está aqui fora, porque está na frente dos ímpios. Louvado seja Deus. Então, quando eu morava em outra cidade, louvado seja Deus, aconteceu numa igreja lá, de um cidadão chegar no culto e ter ali um certo irmão pregando. E quando esse cidadão chegou ali para ouvir o culto, para ouvir a palavra, quando viu que era esse irmão que estava pregando, ele disse: "Ah, é esse daí que está pregando? Ih, aqui eu não fico não." Aleluia. Por que, meus amados irmãos? Porque aquele irmão que estava lá em cima do altar, louvado seja Deus, que estava ali no glória a Deus, no aleluia, louvado seja Deus, ali dentro da igreja ele era crente, mas lá fora fazia tudo ao contrário. Então, os ímpios nos observam, os ímpios nos contemplam. Então, por isso que é importante o crente dar um bom testemunho. Porque se nós não der um bom testemunho, nós vamos estar escandalizando a obra de Deus. Vamos estar escandalizando o nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou pela sua palavra que ai daquele porque o escândalo vem. Meus amados irmãos. Porque tem crente, louvado seja Deus, que faz brincadeiras, louvado seja Deus, carnais com ímpios, fala palavrão, escuta música do mundo com os ímpios. E quer ser reconhecido como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Mas não tem como ser reconhecido dessa forma. Ou nós somos, ou nós não somos. Louvado seja Deus. Então, não pode ser igual o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não, tem que ser o crente em Jesus Cristo. O crente que está firmado na rocha, que está firmado na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos. Porque hoje em dia tem todo tipo de crente. Louvado seja Deus. Dando mau testemunho aí. Dá mau testemunho de tudo quanto é jeito. Louvado e seja o nome do Senhor Jesus. Então, se os nossos vizinhos, eles têm nós como servo de Deus, se nós damos um bom testemunho e procuramos andar na palavra de Deus, quando ele passar ali uma tribulação, quando ele passar ali uma aflição, ele vai lembrar: ah, eu tenho um vizinho aqui que é crente, que esse é crente de verdade. Louvado seja Deus. Eu vou lá chamar ele para orar por mim. Ou então eu vou lá chamar ele para vir expulsar o demônio aqui. Louvado seja Deus. É desse jeito. Então o vizinho vai se lembrar e vai vir de encontro a eu e a você. Mas se o crente for aquele crente que dentro de casa fala alto, grita, louvado seja Deus, com a esposa, com os filhos, ou os filhos, louvado seja Deus, grita com a mãe, aleluia, ou louvado seja Deus, está ali escutando música do mundo, ou fica falando palavra dentro de casa, louvado seja Deus, fica murmurando. Então, os vizinhos vão dizer o quê? Ah, agora é que eu não quero ser crente mesmo, igual esses daí, Deus me livre, aleluia. É desse jeito, meus amados irmãos. Então tá cheio de crente assim, que grita dentro de casa com a família, com a esposa, os filhos gritam com a mãe. Louvado seja Deus, e ainda querem, louvado seja Deus, ser reconhecidos como servo de Deus. E depois tá lá de noite na igreja dando glória a Deus e aleluia. É desse jeito, meus amados irmãos. É desse jeito. Então, é como Jesus Cristo disse, que a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9 diz: E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então, tá aí, louvado seja Deus, a palavra de Deus dando respaldo bíblico a respeito aí, louvado seja Deus, do bom testemunho. Que aquela mulher, louvado seja Deus, ela viu que aquele era um santo homem de Deus, porque passava todo dia por eles, sempre dava um bom testemunho, louvado seja Deus. Então ali ela se admirou, ela reconheceu. Mas se fosse ali, louvado seja Deus, um crente Raimundo, um crente carnal, aí ela iria dizer: verdadeiramente esse daí não é crente não, não é um santo homem de Deus não. Meus amados irmãos. Então da mesma forma, é no mundo que nós vivemos hoje, nós temos que ser igual Ló. Ló, louvado seja Deus, era o povo se acabando no pecado, se acabando na idolatria, se afundando a cada vez mais na lama no lamaçal do pecado. Mas Ló não se corrompia, continuava justo perante Deus. Então assim também somos nós.
Nós temos que continuar com sinceridade na presença de Deus, se esforçando para andar em santificação na presença de Deus. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para que aqueles que estão lá fora, meus amados irmãos, eles venham reconhecer a Cristo através da nossa vida. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, a palavra de Deus já diz, em Efésios 5:1, que nós temos que ser imitador de Cristo. Então nós vemos que Jesus, ele não deu um mau testemunho. Não, Jesus ele suportou muita coisa dos ímpios, sim. Mas ele, contudo, não deu um mau testemunho. Então nós temos que suportar as aflições quando o ímpio se levantar contra nós. Nós temos que andar em santificação em toda a nossa maneira de viver, como nós lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Então, como eu disse, o cristão ele tem que ser santo no modo de falar, no modo de andar, no modo de se vestir, no modo de se comportar. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, tem que dar o bom exemplo de Cristo Jesus, porque nós vemos quando Pedro negou Jesus, ali a mulher disse: Tu é um deles, porque tu fala igual a eles. Louvado seja Deus. Então, Pedro foi reconhecido por quê? Pela forma de falar, pelo seu jeito de se vestir, igual Jesus andava na santificação. Então, da mesma forma, somos eu e você, perante a sociedade. Nós vamos ser reconhecidos verdadeiramente como um discípulo de Cristo Jesus, como um servo de Deus, pela nossa forma de nós andar, de se vestir, de se comportar, de falar. Louvado seja Deus. Porque tem crente, louvado seja Deus, que fala igual a Irmandade, louvado seja Deus. Não deixa a velha criatura, não deixa o fermento velho, como o apóstolo Paulo falou. Nós temos que nos revestir da nova massa, do novo fermento, que nós somos novas criaturas. Então tem crente que ainda tem costumes do mundo. Então isso daí também pode trazer escândalo para aqueles que estão lá fora. Por isso nós temos que vigiar com tudo aquilo que nós vamos falar. Louvado seja Deus. Provérbios 11, versículo 30 diz assim: O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma sábio é. Então, meus amados irmãos, aqui ele fala: o que ganha alma sábio é. A sabedoria é o quê? Temer a Deus e apartar-se do mal. Então, quando nós tememos a Deus, nós damos um bom testemunho, porque nós temos o temor de Deus no nosso coração. Nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração. Então, a maior forma e a melhor forma de nós ganhar uma alma para Jesus é dando nosso bom testemunho. Porque, meus amados irmãos, não adianta evangelizar de noite, evangelizar à tarde, evangelizar de manhã e não dar um bom testemunho. Meus amados irmãos. Então, sacrifício de tolo aí, louvado seja Deus. Então, nós temos que dar um bom testemunho perante os que estão de fora, louvado seja Deus. E aí vai ser muito mais fácil nós ganhar uma alma para Jesus. Porque aqui em Mateus 5,13 diz: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então nós somos o sal da terra. O sal ele serve para dar gosto. Jesus disse também que nós somos a luz do mundo. Então, se nós somos luz, nós temos que brilhar no meio dessas trevas, no meio daqueles que estão em trevas. Louvado seja Deus. Para que eles vejam Jesus Cristo, para que eles vejam o Espírito Santo de Deus na nossa vida e venham se converter, porque eles vão dizer: eu vou querer ser crente igual fulano. Louvado seja Deus. Eu vou ser crente, louvado seja Deus, igual a fulana. Vai ser desse jeito, meus amados irmãos, se nós der um bom testemunho a cada dia. Mas se nós der mau testemunho, ninguém vai querer, louvado seja Deus, ser crente não. E nós ainda vamos estar escandalizando o nome de Jesus Cristo. É porque, é claro que nós somos faltos, sim. Ser falto é uma coisa, mas dar mau testemunho é outra. Louvado seja Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, que essa palavra ela possa ficar guardada no nosso coração. Que a cada dia nós venhamos nos examinar. Louvado seja Deus. Como nós estamos na presença de Deus. E que Deus venha abençoar a vida de meus irmãos cada vez mais. Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar a vida de cada um poderosamente. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, nós temos que receber a exortação da palavra de Deus com alegria.
Porque hoje em dia é difícil, louvado seja Deus, um irmão ou uma irmã na igreja querer receber a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é o quê? Espírito e vida. Então, quando nós deixamos entrar no nosso coração, ela nos muda, ela nos transforma. Então, aquilo que nós estamos errando, ela nos conserta. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.